Bom, hoje na nossa quinta basiquinha nós vamos falar sobre o planeta Marte. Marte agora é mergulhado no signo de Aquário, que é um signo de ar fixo. Marte tem os conceitos, entre tantos, né? Porque lembra que a astrologia nunca é uma coisa só. Então ele tem esse conceito de ação, ele tem um conceito de pioneirismo, ele tem um conceito muito ligado à liderança, a comando, mas ele também tem aquela questão da agressividade, da questão bélica, do instinto de sobrevivência. Agora esses fatores, eles estão mergulhados no signo de Aquário. Lembra que o planeta representa o quê? A ação, e o signo representa como aquela ação tende a se manifestar, certo? Então, Aquário, ele já é um signo bem diferente do que este Marte mergulhado antes em Capricórnio. Embora ambos, né, tanto Aquário quanto Capricórnio na astrologia clássica, são comandados por Saturno, tá? Aquário, ele é ar fixo. Então, como todo signo de ar, que representa esse movimento entre o céu e a terra, ele está ligado a um movimento de tudo que acontece, né? Só que ele é fixo. Então, existe sim uma capacidade expansiva, né, do elemento ar, porém aqui é estruturada. Existe uma lógica por trás. Então, quando afirma que Aquário é o diferentão, é o rebelde sem causa, né? É, não é bem assim, tá? Por quê? Porque existe uma capacidade em Aquário de enxergar um sistema, ver se ele está funcionando ou não, e se não tem lógica, aí é aquela questão, por que eu vou ficar insistindo em algo que não tem mais lógica nenhuma ou que não traz mais o resultado que é necessário? Outra coisa, Aquário também é ligado a grupos, né? A gente ouve muito isso, grupo, humanidade. Só que é o seguinte, pensa que Aquário é ar, ele é fixo, então ele tem a questão lógica, racional. Não é no sentido sensível, emotivo, ai, vamos salvar a humanidade, vamos nos abraçar e beijarmos e ó, tudo vai melhorar. Não é assim. O que é necessário para a sobrevivência do grupo? Quem está dentro, quem está fora está fora. Simples assim, né? E essa questão de grupos, a gente tem que também observar que tudo tem dois lados da moeda, né? Quando a gente fala de grupos, ele pode ser muito sectarista. Então, ele pode trazer muito nessa questão da dualidade, é o meu grupo. Então, se você está fora do meu grupo, ok, vai lá com o seu grupo, né? Então, a gente pode ter aqui uma ênfase para isso também. Mas também um Marte em Aquário ele pode ser extremamente inovador, né? Aquário está muito conectado também a, assim, essa inovação, mas depois que eu consigo uma certa ruptura da realidade, né, mais conservadora, digamos, mais estruturada e que não faz mais sentido para a evolução, por exemplo, tá? Então a gente tem esse fator inovador. É claro que toda questão com Marte a gente vai ter que olhar para Saturno, esse Marte em Aquário. Por quê? Porque Marte está num ambiente que é dominado, que é comandado, que é liderado pelo planeta Saturno na astrologia clássica. Neme, mentira. Eu ouvi que é Urano, é só Urano. Não, gente, assim, Urano, na história da astrologia, ele foi descoberto muito tempo depois. Eu uso as regências clássicas por quê? Respeito o fundamento, por quê? Porque eu gosto muito de astrologia preditiva. E para você fazer uma previsão ou um prognóstico sobre algo, você tem que ter um ponteiro calibrado no tempo e no espaço, certo? Ah, eu quero continuar usando o regente moderno, né? Que é Urano. Tá, tudo bem, usa, tá? É a tua prática, você faz o que quiser com ela. Mas aqui eu sempre vou falar dentro do fundamento, respeitando os parâmetros de fundamento, porque a astrologia ela tem essa questão do sistema ser hermético, né, e fechado, tá? Então a gente tem aqui um aquário, um Marte mergulhado em aquário e sim tendo que olhar para a costura, né, de Saturno no mapa. Então a gente tem, vamos lá, um Marte em aquário, então com esse fator, né, inovador, lógico, mais racional, às vezes na postura também, dependendo, né, de como está esse Marte no mapa da pessoa, tá? A postura ela pode ser mais racional, ou como gostam de falar, né, rainha do gelo, né, o aquário mais frio. Não é que seja frio, tá? É que a atitude, a postura vai mais pela lógica mesmo, né? Não tem rompantes de emoção. Óbvio que vai depender do mapa, tá? A gente não vê nada isolado. Se a pessoa tem aí uma lua em peixes, um Júpiter em câncer, aí já muda completamente a figura, tá? Então nós temos aqui o Marte em Aquário com o Saturno em Áries, tá? Saturno em Áries ele tá numa debilidade, então aqui, por exemplo, a questão da razão, ela pode ser um pouco impulsiva às vezes. Então a gente tem que observar porque eu posso ter uma certa dificuldade de, por exemplo, de me conectar com outras ideias que não sejam as que eu acredito, por exemplo, fiéis ao grupo que eu tô, né? Ao mesmo tempo, pode ser uma pessoa que tem esse potencial de liderança, porque aí
com Saturno em Áries, vai depender de onde está Marte, mas na condição também por exemplo, de uma quadratura. De repente, esse Marte está em Aquário, esse Saturno está em Áries. A gente tem aqui uma colaboração, porque Marte está na casa de Saturno, Saturno na casa de Marte, né? Mas se tiver, por exemplo, uma quadratura com a Lua, eu coloco um tempero a mais dentro dessa tensão dessa equação, entendeu? Agora, eu posso ter o apoio de algum planeta também, com trígonos, tá? Então, quando a gente faz uma análise, sempre lembra que a gente está falando aqui de uma maneira mais didática para a gente estudar, mas a astrologia não se refere a signos e a gente precisa ver o mapa inteiro. Então, aqui eu posso ter uma questão mais lógica, mais racional, mais intempestiva. Ao mesmo tempo, quando eu consigo dominar essa questão lógica de uma maneira bacana, eu consigo, às vezes, tomar decisões muito pautadas aqui no que eu percebo, né? E entendendo como que um sistema funciona. Isso também traz até um caráter, por exemplo, às vezes de coragem de inovar, né? Porque nem todo mundo tem coragem de inovar, né? É muito mais fácil fazer mais do mesmo o que já foi feito durante algum tempo, né? E foi firmado. Mas às vezes os tempos mudam, né? E a gente precisa mudar algum tipo de atitude. E aí a gente tem as questões da inovação. Bom, depois nós temos então o Marte em Aquário com o Saturno em Touro, tá? Aqui nós temos 2 signos fixos, tá? A gente tem um signo ativo e um passivo. Então, essa questão da atitude, a gente tem aqui, por exemplo, muita lógica, muita razão, né? Querendo inovar, buscando, às vezes, ferramentas ou ideias diferentes. Só que, assim, Saturno em Touro preza muito por conservar as coisas, né? Então, ok, a gente pode trazer um novo olhar, mas vamos conservar o que a gente já tem. Existe uma força de trabalho necessária para isso, né? O que pode, às vezes, ser uma prerrogativa dentro dessa quadratura de tensão, de eu tenho tantas ideias, tenho tanta vontade de fazer as coisas, mas eu pondero demais em relação ao quê? A segurança. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, não é mesmo? Então, às vezes eu posso ter dentro de uma... Porque aqui a gente tem signos, né, que estão em tensão. Eu fico, às vezes, com um pé lá e outro cá, tá? Mas, de novo, se tiver pontos que apoiam no mapa, pode ser uma pessoa que usa muito bem os recursos para esse olhar mais racional, mais inovador, né? Bom, depois nós temos o Marte em Aquário e aí com o Saturno em Gêmeos, né? Aqui a gente tem um trígono, a lógica, a razão, a informação, tá? Aqui, por exemplo, a maneira como pensa, dependendo de como está esse Mercúrio, né? Vai permear sempre a questão mais de observar as coisas, ver os fatos e os dados para agir, né? Se a Lua tiver também numa posição, às vezes, um pouquinho mais tensa, pode ser uma pessoa com uma certa dificuldade de, sabe aquela questão de demonstrar as emoções ou ter uma postura, né, mais afetiva. Não que não sinta, não é isso. As pessoas demonstram amor de maneira diferente, né? Mas aqui pode ter aquele estereótipo, né, que a gente sempre pensa assim de, nossa, a pessoa não demonstra tanto, né? Mas ao mesmo tempo pode ser uma pessoa que, se isso aqui tiver de repente em áreas ligadas à carreira, pode ser uma pessoa que se dá muito bem em tecnologia, métodos novos, inovação, né? Pode ser uma pessoa muito criativa e que às vezes traz essa inovação, às vezes para para um sistema de trabalho onde ela está inserida, né? Isso pode ser muito bacana, tá? Bom, depois nós temos um Marte em Aquário e um Saturno daí lá em Câncer, tá? Aqui a gente já tem aquela nuance um pouquinho diferente, porque nós temos um Saturno mergulhado num signo que é emocional ligado à Lua, tá? Então vai depender, claro, de como está essa Lua. Agora, a gente tem um fator aqui de sensibilidade. Pode ser uma pessoa, lembra que esse Saturno está numa debilidade, né? Dependendo de como está a correspondência com a Lua, com uma certa dificuldade de trabalhar a questão emocional. Pode ser uma pessoa que sente muito, tem uma sensibilidade, mas tem uma dificuldade na questão da... Não digo das atitudes, mas da postura, por exemplo, tá? Ao mesmo tempo, se estiver muito bem conectado com a Lua, pode ser uma pessoa que ela consegue equilibrar essa questão da lógica, do que é necessário em relação às emoções e sentimentos, né? E aí de uma maneira bacana, caso tenha um apoio ali no mapa. Bom, depois nós temos então o Marte em Aquário com o Saturno em Leão, tá? Que é outra quadratura. Esse Saturno aqui tá numa debilidade também, então na questão de fogo, né? Aqui a gente tem mais essa coisa da resistência, porque é signo fixo, né? Eu brinco aqui que a quadratura em signos fixos é tipo 2 bicudos não se beijam, né? Eu posso ter uma resistência muito grande entre o que eu penso que eu quero, né? E o que o grupo quer, né? Então, dentro dessa oposição, eu acho que eu falei quadratura antes, mas é oposição. Então, dentro dessa oposição,
a gente tem aqui meio que um cabo de guerra, tá? Às vezes pode ter essa sensação, peraí, o que eu quero, o que eu gosto, o que é importante para mim, né? Será que tem algum limite que precisa ser traçado, né, para eu ter essa postura de ação, né, às vezes dentro de grupos? Observa o eixo que isso aqui está, porque você tem um Marte em Aquário e um Sol, né, em Leão no eixo 4 e 10, é diferente de ter um Marte em Aquário, né, e um Sol em Leão no eixo 1 e 7, né? Por quê? Porque as áreas trabalham coisas diferentes, né? Mas aqui, ao mesmo tempo, quando existe pontos de apoio, a pessoa pode ser um grande líder, né? Sabendo fazer o que precisa ser feito, né? Se isentar, às vezes, da questão puramente emocional ou trabalhar muito na questão mais emocional da coisa. Pode ser uma pessoa extremamente criativa, tá? E essa criatividade, dependendo de como isso aqui está no contexto do mapa, pode ser também muito carismático, né? Bom, depois nós temos um Marte em Aquário e um Saturno em Virgem, tá? Aqui a gente já tem uma capacidade. Essa pessoa, eu conheço algumas pessoas que têm essa posição. É uma capacidade analítica e lógica, racional incrível. Engraçado que todas elas trabalham em grandes empresas de tecnologia, trabalhando muito com a questão de dados ou conexão de informação, sabe? E às vezes tem uma, uma responsabilidade muito grande dentro de onde estão, né? Aqui a gente tem essa capacidade minuciosa. E lembra essa questão de entender um sistema, como ele está operando, né? Aqui, imagina, você traz a questão virginiana, né? Que é ligada a Mercúrio, que é ligada a detalhes. Ao mesmo tempo, lembra que sempre que tem Saturno, às vezes as coisas não vêm de uma maneira rápida, né? Existe uma construção, passo a passo. Aqui pode ser uma pessoa que é excelente, por exemplo, em planejamento, o uso de tecnologias com informação e dados, né? Pode ser uma pessoa com muita capacidade de articulação do pensamento, aquela pessoa que ela está analisando ali, ela enxerga coisas, né? Mas de uma maneira mais não intuitiva, realmente racional. Ela consegue avaliar vários pontos, né? Fazer, digamos, uma costura mais elaborada, né? Bom, depois nós temos Marte em Aquário e aí com Saturno em Libra, tá? Saturno está super bem posicionado em Libra. A gente tem aqui um belo de um trígono. Essa é uma posição muito legal. Então, favorece muito a questão da socialização. Por exemplo, se uma pessoa é líder dentro de um contexto, por exemplo, importante para a humanidade, essa pessoa ela pode fazer muita coisa, né? Porque ela tem uma certa arte política, né? E social, né? Pode ser uma pessoa também que tem essa capacidade de inovar ou de perceber uma questão diferente dentro da lógica, mas colocar isso através das artes também, né? Ou buscar às vezes um ponto de equilíbrio, mas de uma maneira muito racional, observando, entendendo, interagindo, né? Porque tem essa questão da troca, Saturno está num signo que é venusiano, né? Ou que tende também a buscar equilíbrio, né? Então tem esse poder de articulação que pode ser bem interessante. Depois nós temos Marte em Aquário e aí com o Saturnão lá em Escorpião, tá? Aí Escorpião, aqui a gente já tem outro signo fixo de água, tá? Aqui pode ser um duelo de titãs, né? Entre como eu me sinto em relação às coisas, às vezes uma certa dificuldade de transparecer, né? E realmente a minha postura, né? Ao mesmo tempo pode ser uma pessoa extremamente estratégica, né? Assim que alia a questão estratégica da lógica, da razão com as próprias emoções, né? Claro que vai depender aí de todo um outro contexto de mapa para entender como que estão ancorados os outros pontos, tá? Mas, por exemplo, se essa pessoa ela tem isso em bons aspectos em relação ao mapa, né? Ok, é uma quadratura, mas nós temos trígonos, né? Apoiando aí, por exemplo, de um Júpiter. Nossa, é uma pessoa que ela tem uma capacidade, né? De inovar estrategicamente, de olhar para uma situação e entender ela no âmbito muito mais profundo do que está todo mundo enxergando. E aí tem até uma quebra, uma ruptura, né? Que pode levar a um grande fator de inovação, tá? Agora, dependendo de como tá, se tiver, por exemplo, uma lua em debilidade, né? Pode ser aquela pessoa também que, se ela não perceber, ela entra às vezes em jogos de controle, de poder, né? Então é só a maneira que eu penso. Ou às vezes tem uma certa dificuldade de lidar com as próprias emoções, porque Escorpião ele é um signo introspectivo e ele tem uma sensibilidade, mas ele guarda, ele é mais observador, sabe? E às vezes a gente vai guardando um monte de coisa, né? Chega uma hora que tem um estopim se a gente não olhar para isso, né? Bom, depois eu tenho Marte em Aquário e aí um Saturno em Sagitário, tá? Sagitário já é um signo de fogo, um signo expansivo, né? Otimista.
Mas aqui lembra que a gente estava falando de sistemas, né? Então, atitude, ação dentro de um sistema, com aqui uma correspondência de um signo que pode estar ligado, por exemplo, à religião, pode estar ligado à questão internacional. Então, se isso aqui está bem posicionado, pode ser uma pessoa que conquista muita coisa e que está sempre em busca de algo também, né? Mas tem essa questão de resiliência de um signo fixo, que às vezes só estando no signo de fogo, que expande, que aumenta, né? Que às vezes cresce em desproporção, aqui a gente pode ter um certo equilíbrio que pode ser bacana. Agora, tudo tem dois lados, né? Então, eu busco a minha verdade, eu vou atrás do que eu acredito, né? Eu quero viver experiências legais, mas eu faço isso de uma maneira lógica, estruturada. Só que eu posso ter sempre os dois lados. É a minha verdade que importa, né? Eu posso ser dogmático. Aqui eu posso estar entre a razão e a religião também, né? Entre a fé, né? E a religião e a razão, tá? Ao mesmo tempo, pode dar, por exemplo, excelentes filósofos, né? Por quê? Porque tem essa capacidade do pensamento. Existe um Saturno ali, claro que sempre tem um aprendizado com o tempo, né? E um fator lógico racional, né? Inovador de Aquário. Depois nós temos então Marte em Aquário e um Saturno em Capricórnio, tá? Aqui é outra morada de Saturno, mas é uma morada um pouco mais conservadora, né? Terra, é cardinal. Aqui tem, por exemplo, uma pessoa que pode ter um grande potencial para conquistar muita coisa no longo prazo. Precisa aprender a trabalhar esse Saturno, né? Porque a gente tem muita ênfase, já que os dois maléficos ali estão condicionados. Só que Saturno em Capricórnio, ele tá numa dignidade, ele tá bem. Então tem um grande potencial aqui. Às vezes, dependendo se isso está dentro de áreas de trabalho, às vezes a pessoa ela trabalha com essas nuances, né? Ou o trabalho dela permeia isso, né? Às vezes pode ser pessoas que entram no lugar e ficam muito tempo também, tem uma grande capacidade de gestão estratégica, de administração, pode ter um toque um pouquinho claro, inovador e lógico, mas tem essa questão de conservar as coisas no longo prazo, né? Um grande potencial aí para conquistar e também de ver de uma maneira bem prática, né? O que está funcionando, o que não está, o que faz sentido, o que não está. E aqui, quanto mais autorresponsabilidade, a pessoa vai adquirindo isso, principalmente com a maturidade, né? Ela pode ter um grande potencial nessas duas áreas. Bom, depois nós temos Marte em Aquário com Saturno em Aquário. Aí é uma conjunção, eles estão mergulhados no mesmo signo, né? Então nós temos aqui uma questão bem pura aquariana. Tudo que você lê lá, né? Então, a questão com os grupos, inovação, tecnologia, métodos novos. Às vezes é aquela pessoa que ela chega num ambiente, ela consegue reorganizar um sistema que estava funcionando. Não sei se vocês já tiveram alguém assim, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? Às vezes você está lá fazendo um negócio, porque é aquela coisa, né? O computador fala que é assim. A gente tem um sistema operando dentro de uma empresa há muito tempo que ele está totalmente obsoleto. Essa pessoa com essa capacidade aqui, ela chega e ela reorganiza às vezes o sistema e ele fica muito mais funcional, muito mais prático, rodando muito melhor, tá? E quando eu falo sistema, nem é só, tipo, literalmente, né, um sistema de computador que a pessoa... Não, aqui ela tem essa capacidade de observar os limites ali da realidade, lembra que a gente tem a questão saturnina, mas agir de uma maneira lógica. E como a gente tem um Marte num signo de ar, por mais que a gente tenha um Saturno ali, a gente tem um movimento muito mais rápido de ação do que, por exemplo, com esse ponto ali em Capricórnio, tá? Bom, e depois nós temos o Marte em Aquário com o Saturno em Peixes, né? Aqui eu sempre falo que é uma conexão entre dois signos que é muito legal, que você vê geralmente mapas de pessoas que são extremamente inovadoras, criativas, grandes cientistas, né? Tem planetas, às vezes, nessa cúspide entre Peixes e Aquário, que aqui a gente tem uma capacidade de imaginação, de sensibilidade muito grande, né? Claro que com essa questão de Marte em Aquário e Saturno em Peixes, às vezes a pessoa vai tendo que aprender a traçar o limite ali, até da própria imaginação, né? No que é possível fazer, no que é possível executar. Né? Então, porque às vezes eu fico num sonho muito abstrato, mas e aí? Eu estou realmente executando algo de uma maneira lógica para aquilo ali me trazer um resultado, né? Tangível, né? Mas pode ser uma pessoa muito interessante, aquela pessoa que tem grandes histórias, né? Para contar grandes vivências, e tem esse fator às vezes de, através da imaginação, através da criatividade, da ação, trazer um olhar, mas aqui tem uma sensibilidade, entendeu? Aqui não é só questão lógica, racional, prática, objetiva. Existe uma sensibilidade, uma criatividade, né? E é por isso que torna essa combinação às vezes muito, muito interessante, né? Onde saem grandes ideias, tá?
Claro que tudo vai depender do mapa, né? E como eu sempre falo, a astrologia não é ligada só a signo, tá? Muito menos o signo solar, né? Ah, aquariano é isso, né? Virginiano é aquilo. Eu gosto sempre de trazer pessoas diferentes com mapas diferentes, mas que têm o mesmo posicionamento. Por exemplo, a Michelle Obama, o Elon Musk e o Harry Styles, nunca sei pronunciar o nome dele, tem Marte em Aquário. Se a gente for. Claro que eles têm contexto de vida diferente, têm personalidades completamente diferentes, têm vivências diferentes. Mas quando eu olho para eles, eu sinto um tom, né, um pouco parecido, né? Existe uma questão de quebra e rupturas de barreiras, de inovação, né? Quem sabe, claro, da história, né, deles. E a gente tem, então, aqui no mapa da Michelle, a gente tem um Marte, né, lá em Aquário. Olha como, mesmo eu tendo a mesma posição, os mapas, eles são completamente diferentes um do outro. Então, eu tenho Marte em Aquário e aqui no da Michelle eu tenho um Saturno em Aquário também, tá? E olha, a gente tem toda uma configuração, né? Aqui eu não sei se as datas, desculpa, se os horários são confirmados, então nem vou falar de casas, tá? Depois, no mapa do Elon Musk, a gente tem esse Marte aqui em Aquário, junto com o nodo, tá? E esse Saturno lá no início de Gêmeos, né? Olha a questão da informação, da tecnologia, né? Métodos novos, muito forte aqui, né? Eu já vi várias especulações de horário, mas não tem nada assim confirmado, né? Depois a gente tem o do Harry, e a gente tem também, então, o Marte em Aquário. Olha o tanto de coisa. Ele tem Marte, Sol, Vênus em Aquário, né? E aqui também, ó, Mercúrio em Aquário. Então, ele tem... Esse é um aquariano que a gente pode dizer, cara, tem muita ênfase no signo de Aquário. Mas perceba que a gente tem alguns pontos, né? Por exemplo, uma quadratura com Júpiter, um trígono com a Lua, que dão uma nuance a mais para esses vários pontos aqui no signo de Aquário. Tá certo? Então, sempre olhar, quando a gente olha mapas, quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente não pode fatiar pessoas, né? Ah, então todo aquariano é isso, todo leonino é aquilo. Porque aí quando você abre um mapa, isso cai por terra, né? Além de ver que os mapas são diferentes, existe aqui toda uma correlação de regências, de dignidades e debilidades que precisa ser avaliada, tá? Então, aqui é só o primeiro tijolinho para a gente pensar, né? Para a gente entender, né, como as coisas funcionam. Tá certo?